Hello, everyone! Good evening! Boa noite! Hoje vamos começar, né, a nossa Masterclass de abril. E, gente, hoje tá babado, tá? Vocês que estão aqui já chegaram, estão chegando. Oi, gente! Já vou chamar pelos nomes, mas enfim, vocês que já estão chegando aqui. A aula de hoje vai ser muito legal, porque é uma das coisas que eu mais gosto, principalmente porque eu me encontrei de alguma forma no inglês, no English Persona, e eu quero falar um pouquinho com vocês como foi a minha experiência, por exemplo, pessoal, porque às vezes as pessoas falam, faz isso, faz aquilo, mas tá, o que que eu fiz para eu alcançar o inglês que eu tenho hoje? Eu gosto muito de compartilhar isso com vocês, porque é o inglês real, é o inglês de verdade, é o inglês que é a realidade das pessoas, é assim que as pessoas conseguem se encontrar e desenvolver no inglês. E hoje eu quero compartilhar isso com vocês, dividir com os nossos alunos, porque eu acho importante tudo que a gente sabe de bom, tudo que vai gerar resultados positivos na vida de alguém, a gente tem que compartilhar. E eu não tenho dificuldade com isso, e hoje eu quero passar para vocês coisas que, não somente ao decorrer do meu estudo de inglês, dos meus anos de estudo de inglês, mas também na minha vida de profissional, eu pude observar, e eu acho que vai ser muito legal para vocês. E eu quero começar mostrando, abrindo para vocês o nosso PDF de hoje, que tá bem legal. E o nosso foco maior, peraí, achei. Nosso foco maior hoje vai ser entender um pouquinho sobre quem nós somos no inglês. E nós vamos começar então pensando, cara, quando você fala inglês, você se sente diferente? Tem gente que vai falar, eu sinto que eu não consigo falar inglês direito. Eu sinto que eu não sou a mesma pessoa. Eu sinto que eu não me expresso muito bem em inglês. Eu não sei se vocês já tiveram esse sentimento. E quem tá aqui, quem chegou, gente, quiser fazer comentários, só ir mandando que eu consigo subir o comentário de vocês aqui para minha telinha para vocês irem interagindo, ok? Mas, primeira coisa de todas, e muito engraçada, é isso. Quando você fala inglês, você sente que você é uma pessoa diferente, você sente que você não consegue se expressar, você não é tão engraçada, você não é tão. Você não consegue encontrar as palavras corretas, vamos dizer assim, para você, enfim, falar inglês. Isso tem muito a ver com o que eu vou falar agora. Eu ia compartilhar uma coisa com vocês, porque eu tô tão empolgada, mas não vou. Primeiro eu vou falar sobre uma coisa, depois eu vou falar sobre isso. Então, olha só. Quando você fala um idioma, você fala a língua que pertence a um povo. Qual povo você quer pertencer? Isso é muito engraçado porque eu estava, semana passada, eu estava pesquisando por que as pessoas que falam inglês, na verdade, o inglês ele tem o mesmo nome da nacionalidade ser inglês, da galera da Inglaterra. Por que espanhol é o mesmo nome da nacionalidade das pessoas que moram na Espanha, né? De onde derivou, né? Onde veio o idioma. Por que português é o mesmo nome da nacionalidade de quem fala português, né? De Portugal, e agora a gente que, né, aqui no Brasil, na Angola, em São Tomé, tudo mais, que falam português também. E aí, as respostas que eu encontrei é que os nomes das línguas foram baseados no povo que falam elas. E eu achei isso tão legal, porque às vezes a gente quer aprender um idioma, mas a gente não quer imergir no povo. A gente não quer conhecer o povo, a gente não quer conhecer a cultura. E a gente não vai conseguir se conectar com o idioma se a gente não se conectar com o povo que fala aquele idioma. Ai, cara, mas eu sou, sei lá, do Rio Grande do Norte. Eu não quero sair do país. Eu não quero conhecer ninguém que fala inglês. Você nunca vai. Essa é a realidade. Você nunca vai romper no inglês. Se você não tiver a cabeça que você precisa se conectar com aquele povo que fala aquela língua para você destravar o seu inglês, ele nunca vai sair. O que acontece? Aí agora que eu vou contar a história que eu queria contar no slide anterior. Um amigo meu que mora aqui na China, ele mandou mensagem para mim e falou comigo assim, cara, você entende stand-up americano? Comédia americana? Falei, sim. Aí ele, cara, eu não consigo achar graça. Eu não consigo assistir, eu não consigo rir. E eu falei com ele assim, você convive com americanos? Ele falou, não.
Eu falei, você, né, enfim, já morou nos Estados Unidos? Ele claramente não morou nos Estados Unidos. Então, assim, ele não conhece a cultura, ele não conhece o povo, ele não vai achar graça. É a mesma coisa a gente. Levei meu marido no. Levei meu marido no. Então, já em Fortaleza, na casa da melhor amiga, levei meu Fortaleza. Meu Fortaleza. Levei meu marido para o show do El Chan. Meu marido é inglês. E aí, gente, tá todo mundo dançando. Pau Viraci torto, não quer se direito. E meu marido, gente, vocês sabem todos os passos das músicas. E ele perguntou o que essa música significa. Aí eu falei pra ele, eu traduzi em inglês. Pau que nasce torto, nunca se direito. Aí ele, o quê? O que isso significa? Se ele não faz parte do nosso povo, se ele não faz parte da. Se ele não, por mais que ele entenda o que está falando, mas se ele não faz parte de nós, do povo brasileiro, se ele não entende a nossa cabeça, as nossas gírias, as nossas expressões, quem nós somos, ele nunca vai conseguir se comunicar com nós de forma efetiva. E isso vale para vocês também de inglês. Se vocês não se mergulharem em expressões, se vocês não se mergulharem em pessoas, em filmes, em séries, em músicas, em tentar baixar aplicativo para conversar com gente diferente, vocês nunca vão fazer parte do povo que fala inglês. Então, vocês podem até falar inglês. Sabe aquela pessoa que fala, tipo assim, ai, todo mundo conhece uma pessoa que é assim, ai, eu comecei a fazer inglês, eu falo inglês, mas eu não consigo manter, eu não consigo ter manutenção do meu inglês, eu não consigo falar. Essa pessoa, ela, com certeza, ela não se imerge no idioma. E eu não quero que isso aconteça com vocês. Por isso, eu quero que vocês tenham essa consciência da necessidade de se imergir no idioma. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a persona em inglês. O que é uma persona? Uma persona é um lado seu que ganha um espaço quando você está em outro contexto. Não é fingimento, é explorar outras formas de ser você. Por que é necessário a gente ter uma persona em inglês? Porque como você está emergindo numa outra cultura, não tem como você ser a mesma pessoa. Não tem como você falar com a pessoa, nossa, esses dias pra trás estava no grupo de brasileiros, eu ri demais. E aí uma brasileira mandou assim, você vai quebrar minhas pernas. Só que ela mandou em inglês. Só que, gente, break the leg em inglês não é quebrar as pernas no sentido, tipo assim, você vai me prejudicar, você vai fazer uma coisa ruim pra mim. Break the leg em inglês significa boa sorte para alguém que fez alguma coisa no palco. Ou algum cantor, algum ator. Então, se eu não entender isso, se eu não tiver maldade, que eu não tenho como traduzir as expressões, que isso nem sempre vai dar certo, algumas vezes vai, igual, por exemplo, shit hit the fan. Shit hit the fan é como se fosse, né, jogou bosta no ventilador. Isso aqui tem como traduzir, mas mesmo assim não tem como falar throw hit on the fan ou at the fan. Aqui seria shit hit the fan, que seria jogar bosta no ventilador. Algumas vezes vocês vão conseguir traduzir, algumas vezes não. Então, esse do break the leg é um exemplo muito claro de que você precisa explorar outras formas de ser você em um contexto. Eu costumo falar que existem duas Camilas em mim. Existe a Camila brasileira e existe a Camila inglesa agora. Por quê? Porque eu morei, né, durante sempre na Inglaterra, meu marido, ele é britânico. Então, assim, quando a gente... Tem coisas que eu gosto que eu sei que brasileiros não vão gostar. Que são coisas particulares da Inglaterra. Porque eu me imergi na cultura. Tem por exemplo, filmes. Por exemplo, eu amo Harry Potter. Eu gosto de Harry Potter porque Harry Potter é 100% britânico. Se você assistir ele em inglês, você fala assim, cara, esse filme foi feito na Inglaterra. Porque ele é 100% britânico. E lembrando vocês que estão aqui, gente, tira uma fotinha, compartilhe com as pessoas que vocês estão assistindo a Masterclass, deixa a Nomadic conhecida, porque quanto mais conhecida a gente for, mais a gente consegue alcançar as pessoas ao redor do Brasil para destravar o inglês e ter um ensino de qualidade. Mas vamos voltar. Então, por exemplo, um exemplo aqui, ó, sobre a persona. Em português, eu sou mais tímido, mais educado e mais formal. Em inglês, eu sou mais direto, brinco mais ou sou mais ousado. É isso que eu falei com vocês no começo, que algumas pessoas não se sentem a mesma pessoa falando inglês. E isso é normal, mas vamos continuar. Então, hoje, quando a gente fala sobre essa questão de não se sentir a mesma pessoa ou ser uma pessoa diferente em inglês, nós temos estudos que falam sobre a personalidade e os idiomas. O primeiro estudo é da Universidade de Illinois. Eu nunca sei falar o nome desse lugar nos Estados Unidos, gente. Não me julguem, porque eu não conheço nem ninguém que mora lá. Eu já fiz isso aqui essa semana umas 2 vezes, eu não consigo falar.
E mostra que as pessoas bilíngues, elas relatam mudança de comportamento ao mudar de idioma. Por exemplo, em inglês são mais assertivos e em espanhol são mais calorosos. Peraí. Estudo 2. A linguagem molda a forma como você fala e sente. Palavras em inglês ajudam você a ver o mundo de um jeito diferente. Emoções expressas de formas diferentes, menos carregadas. Então, existem formas de abordar coisas que às vezes em português não tem. Então, os motivos para isso. A cultura associada ao idioma. Por exemplo, gente, brasileiro, quando a gente se reúne, é calor, é conversa, é falar alto, aquela coisa toda. E aí, memórias de contextos diferentes. As memórias que a gente tem de alguma coisa, como a gente aprendeu, o porquê que a gente aprendeu aquela expressão, aquela palavra, aquilo interfere diretamente, né, naquilo que como a gente reproduz aquela palavra. Por isso que na escola a gente foca em vocês aprenderem de uma forma temática, de uma forma específica, para que vocês consigam colocar já no dia a dia, porque a forma como que vocês recebem algo, ela geralmente fica memorizada no seu cérebro para você reproduzir da mesma forma. Outra coisa, regras sociais, muda o que é normal em cada língua. Então, por exemplo, no Reino Unido, não é como a gente ri alto, daquele jeito que a gente ri em português, no Brasil, né? As palavras que a gente fala, igual, por exemplo, eu falo com o Joseph, meu filho, em português tem tanto palavrão legal, a gente fala quando a gente está com raiva. Em inglês não tem, em inglês é um palavrão só, que ele determina todos os palavrões, ele só muda um pouquinho. Então, assim, tudo que a gente usa na hora de falar inglês determina a nossa personalidade naquele idioma. Eu vou chegar para vocês no ponto que eu quero falar também. Então, vamos pensar primeiro em como criar nossa persona em inglês. Eu costumo falar, igual eu falei para vocês, que eu tenho duas personalidades. Eu tenho a Camila brasileira e a Camila britânica, a Camila inglesa. E é muito engraçado, porque isso aconteceu porque a gente geralmente aprende inglês no Brasil com um sotaque americano. Não é verdade? A gente geralmente quer falar water, I together, oh yeah, together. Aí tem outra coisa que o que americano fala que eu morro de rir ai, sei lá. Ah, sei lá, gente, não consigo pensar em palavra nenhuma agora. E aí, isso me ajudou muito durante um tempo, tudo mais, porque foi o inglês que eu aprendi, também aprendi inglês britânico, porque a professora morava, né, em Londres e tudo mais, é professora de inglês no Brasil. Mas aí, quando eu conheci o Joseph, eu comecei a ficar mais em tendência do britânico. Tanto que hoje, quando eu saio, né, saio com gringo e as pessoas me conhecem pela primeira vez, até postei isso no meu Instagram essa semana. Quando eu conheci essa galera, quando eu conheço uma galera assim, eles perguntam pra mim assim, de onde você é? As pessoas não conseguem muito identificar de onde eu sou, porque o meu sotaque britânico é muito forte. Um americano falou com a gente no domingo, falou assim, cara, seu sotaque britânico é mais forte que o seu marido. Eu iria dizer que você é britânica. E eu ia ficar um pouquinho pensando de que ele é. A gente morreu de rir disso, claro que foi brincadeira, mas assim, escolha o sotaque. O que você acha melhor? Às vezes você fala comigo assim, Camis, não conheço o sotaque, eu não sei qual sotaque eu posso escolher. Cara, dá uma pesquisadinha, ó, sotaque australiano, sul-africano, americano, britânico. Todos esses sotaques, eles têm forma de falar diferente. Talvez você fala assim, cara, eu fico penando para falar essa palavra em inglês, eu não consigo reproduzir, eu tenho problema com word. Você fica fazendo word pra quê? Em vez de falar o together, que as pessoas ficam, né, com together, ou, sei lá, runner, que é uma coisa que puxa muito o runner. Fala together. Runner. Qual é o problema, gente? Eu costumo falar que sotaque é igual profissão. Você escolhe o que mais identifica com você, que você mais identifica. Então, olha só. Como escolher um sotaque? O que te inspira é mais fácil para você entender e você se sente mais confortável imitando, porque sotaque é imitação, gente. Eu costumo falar, eu sempre tive facilidade com sotaque, até no Brasil. Se eu ficar com o povo de São Paulo, eu vou pegar alguma coisa de São Paulo. Povo de Santa Catarina, povo gaúcho, eu vou sair falando daí no final. Povo do norte, eu vou sempre pegar alguma coisa de alguém. Eu tenho facilidade, então para mim não foi um problema mudar de sotaque. Então, como que eu vou me adaptar com esse sotaque? Quando eu estava indo para a Inglaterra, conhecer os meus sogros em 2022, eu lembro que eu tinha dificuldade de entender o inglês britânico que não fosse do meu marido.
que era meu namorado na época. O que eu fiz? Eu fui assistir série. Ai, professora, que coisa clean, de coisa... Nossa, não, mas todo mundo fala... Gente, funcionou pra mim. Fui assistir série. Fui atrás de série britânica, coloquei no Google porque pesquisei séries que são britânicas. Aí fui assistir Bridgerton, não fui assistir não sei o que, não sei o que, não sei o que. E comecei a acostumar meu ouvido. Cheguei no Reino Unido sem problema nenhum. E aí? Me perguntava, né? Com quem que eu me identifico mais? Me identifico mais com as pessoas dos Estados Unidos ou do Reino Unido? Qual que é o sotaque que eu me identifico mais? Por aí vai. Qual eu acho mais legal, bonito e divertido? Não necessariamente divertido, mas eu acho o sotaque britânico mais bonito do que o americano. Eu fico cansada de ouvir o sotaque americano se eu ouvir demais. Então aqui tá, já para vocês escolherem o sotaque. Vamos continuar. Adote suas próprias expressões-chave. Eu tenho certeza que vocês em português têm palavras, têm expressões que vocês repetem muito, que são, tipo assim, típicas de vocês. Igual, por exemplo, todo mundo que me conhece fala, Camila fala babado demais. Fala, gente, que babado. Nossa, que babado. Nossa, muito babado. Eu falo muito babado. Tem tudo, é babado. O tanto de babado que eu falo. E aí, tipo, não tem babado em inglês. Aí traduz ao pé da letra. Acabei de falar com vocês que não dá. Tem coisas que não dá pra traduzir ao pé da letra. Então, vocês precisam conhecer as expressões em inglês, que a gente já ensina para vocês em sala de aula, e vocês adaptarem essas expressões. Uma das coisas que eu falo com vocês é aqui, ó. Eu postei lá no Instagram da Nomadic esses dias. Quer ver? Eu postei lá no feed deixa eu só tirar esse aqui do palco. Esse post aqui, ó. Como repetir o que disse em inglês? Vamos pedir para alguém repetir o que disse em inglês. E tem várias formas de falar. E tem algumas pessoas que elas geralmente escolhem isso. Por exemplo, come again é uma que eu nunca uso. Mas, por exemplo, could you repeat that? É uma coisa que eu falo muito. Pardon? Também nunca usei. Outro, olha pra cá. Gente do céu. Olha a locomoção motora da pessoa que não existe. Outra coisa que tem aqui, ó. What did you say? Uso muito. Could you repeat that? De novo. É isso, gente. Não tinha visto que tinha repetido. Ó, repetiu. I didn't catch that. I didn't catch that. Seria tipo, eu não peguei. Também eu não uso. Então, vocês podem escolher a expressão que você usa. Vocês podem escolher a forma que vocês estão usando aquilo, etc. Ok? Então, escolha as suas expressões, o que você se sente mais confortável. You know what I mean? Você sabe o que eu quero entender. Por exemplo, né? No worries. Tipo, sem problema. Cheers. Que é tipo assim, obrigada. Ok? No inglês britânico. I'm down. Que é tipo, tô dentro. Para fazer alguma coisa. Então, assim, vocês se joguem mesmo no sotaque, naquilo que vocês escolham, conheçam. Mas para vocês escolherem, vocês precisam conhecer. Personalidade, estilos no inglês. Aqui é uma coisa que geralmente a galera fala comigo assim, Camis, eu fico muito sem conseguir me expressar em inglês. Eu sinto que em português eu sou legal, eu sinto que em português eu sou uma pessoa de boa, eu sinto que em português eu consigo me comunicar 100%. As pessoas conseguem saber quem eu sou, mas em inglês eu não consigo. Geralmente, a culpa disso está nos seus estudos. Se você não souber palavras, se você não tiver vocabulário, se você não tiver coerência, que é a gramática perfeita para você conseguir fazer frases de formas efetivas, e se você não tiver domínio de expressões, né, idiomáticas e expressões normais e gírias, você nunca vai ser quem você é em português, porque você tem tudo isso em português. Você tem coerência, porque você estudou a vida toda português na escola. Você tem a vivência cultural, que te ensina os idiomas, te ensina as expressões idiomáticas, te ensina as expressões, as gírias. E você tem a prática de vocabulário diária. Todos os dias você aprende uma palavra diferente. Ou todos os dias você pratica aquele idioma, você pratica o inglês, o português. Aí como que você quer comparar toda essa sua prática com o inglês que você pratica uma vez por semana com a professora 50 minutos na sala de aula? Impossível. Então, o que você tem que fazer? Para você ter uma personalidade ligada a você, se você quer retraduzir a sua personalidade em português para o inglês, você precisa ter o mesmo domínio que você tem do português no inglês. É o que acontece comigo. Eu sou a mesma pessoa em inglês. Gente, quem já me viu eu conversando em inglês sabe que eu brinco, eu sou eu falo bobeira, eu dou risada. As pessoas não têm uma diferença entre Camila
talvez a minha voz mude, minha entonação mude por causa do idioma que é diferente. Mas eu sou a mesma pessoa, eu sou a mesma fubá nos dois idiomas. Então, assim, isso eu consigo hoje porque eu tenho total domínio do inglês. Então, e isso não significa que eu sou maravilhosa, incrível, incrível, sei tudo não, gente. Tem coisa que eu não sei. Eu vou falar, gente, sei essa palavra não, o que isso significa? Ai, como dizer tal coisa? Aí as pessoas vão me falar. Então, assim, tenha domínio do seu inglês. Encontre quem você é em inglês através dos seus estudos. Se você não estudar, véi, tem nem como. Entendeu? Vamos continuar então. Eita, peraí. Tá. Então, só pra gente relembrar antes de a gente terminar, que eu troquei aqui e fiquei doida. Antes da gente terminar, olha só. Lembrando para vocês que hoje nós estamos aprendendo um idioma que pertence a um povo. Existe um povo no mundo que fala inglês. E você só vai se adentrar esse povo se você estudar. Você só vai adentrar esse povo se você realmente querer fazer parte, conhecer esse povo. Então assistam filmes, assistam séries, igual, por exemplo, eu estou aprendendo espanhol agora. E aí eu estou assistindo uma série toda espanhola. E aí, por exemplo, eu falo chinês porque eu convivia muito com chineses. Hoje eu já não convivo mais. Não gosto de filme deles, não gosto de série deles, não gosto de nada. Então, para mim é uma dificuldade de aprender inglês porque eu não consigo me interagir na cultura, tá? Isso é uma confissão minha porque eu também não sou perfeita. E o que é uma persona? Vocês já descobriram o que é uma persona? Sobre você colocar, né? Ter uma nova versão de você em uma situação diferente. Próximo. Tem realmente estudos que comprovam que a gente tem personalidades diferentes em idiomas diferentes. Ensinei vocês que é possível vocês escolherem o sotaque que vocês mais se identificam. Que vocês podem adotar, sim, expressões, palavras e gírias para o seu próprio vocabulário. E você pode também encontrar a sua personalidade no inglês, contanto que você tenha total domínio do idioma. E, gente, para finalizar, queria lembrar vocês que the sky is not my limit, it is my highway. O céu não é o meu limite, é a minha estrada, é o nosso tema de 2025. E esse ano eu quero realmente preparar vocês para viver o melhor. E você que tá aí, galera, não deixe de postar lá no Instagram, nas redes sociais, compartilhar com as pessoas. Quanto mais pessoas conhecerem o nosso trabalho, quanto mais pessoas souberem que a Nomádica é uma escola séria, comprometida com realmente o ensino de vocês, mais a gente vai conseguir aumentar a taxa de pessoas que falam inglês no nosso país. E, claro, também alcançar pessoas que vocês gostam, que vocês amam, para realmente mudar de vida, assim como nós queremos que vocês também, que já estão mudando também, inclusive, mudem completamente, ok? Galera, muito obrigada. Foi um prazer ter vocês hoje aqui comigo. Se vocês quiserem deixar um feedback lá no grupo de como foi a aula para vocês, ok? Amanhã eu vou estar assistindo no grupo, 24 horinhas. E, enfim, gente, vejo vocês no mês de maio. Um beijo e até mais!